A jornada da individuação é, em essência, o caminho de autoconhecimento e transformação que cada ser humano deve trilhar para se tornar o seu verdadeiro eu. Essa ideia é central no trabalho de Carl Jung, um dos maiores psicólogos do século XX, cujas teorias sobre a psique humana continuam a influenciar profundamente a psicologia moderna. Jung descreveu a individuação como o processo pelo qual a pessoa integra as diferentes partes da sua psique, tanto conscientes quanto inconscientes, para alcançar a totalidade e viver de maneira autêntica. O que é individuação? Para Jung, individuação é um processo contínuo e dinâmico de crescimento psicológico. Ao contrário de uma simples aquisição de conhecimento ou adaptação ao mundo exterior, a individuação é a realização do potencial interior de cada ser humano. Ela envolve a integração de diferentes aspectos da psique que, em sua maioria, são desconhecidos ou ignorados pelo indivíduo. Através desse processo, o ser humano se torna mais completo, mais alinhado com sua essência e, finalmente, mais capaz de viver de acordo com sua verdadeira natureza. Esse processo não é linear nem simples. Ele exige coragem para enfrentar os aspectos mais sombrios e complexos da psique, algo que muitas vezes leva a uma reavaliação profunda de crenças, valores e comportamentos. No entanto, é por meio dessa busca que o indivíduo encontra o verdadeiro eu, um estado de ser que é autêntico, equilibrado e conectado com sua essência mais profunda. O arquétipo do eu. O eu, em termos junguianos, refere-se ao centro da personalidade, a consciência do indivíduo. No entanto, essa ideia vai além da mera autopercepção. O eu está intimamente relacionado ao conceito de self, que é o ponto culminante da individuação. O self é uma totalidade integrada, que incorpora tanto a consciência quanto o inconsciente, e é a verdadeira representação da personalidade humana completa. Jung sugeriu que, ao longo da vida, o ego, a nossa identidade consciente, se desenvolve a partir de um estado de potencial bruto, mas o verdadeiro objetivo é que essa identidade consciente se una ao self, a totalidade da psique. Quando alcançamos essa integração, passamos a viver de forma mais plena e autêntica. O papel da psique e do inconsciente. O inconsciente desempenha um papel fundamental na jornada da individuação. Ele não é apenas uma reserva de impulsos reprimidos ou desejos não reconhecidos, como sugeria Freud, mas também uma fonte de sabedoria e orientações profundas. Jung acreditava que o inconsciente contém símbolos, mitos e arquétipos que são compartilhados por toda a humanidade. Esses símbolos têm o poder de guiar o processo de individuação, revelando aspectos da psique que, de outra forma, permaneceriam ocultos. O inconsciente pessoal contém as memórias e experiências que foram esquecidas ou reprimidas, mas o inconsciente coletivo é mais profundo e universal. Ele é composto por arquétipos, imagens e padrões de comportamento que surgem nas culturas e mitos de todo o mundo. Os arquétipos estão presentes em todas as culturas e servem como modelos de comportamento, representando os aspectos fundamentais da experiência humana, como o herói, a sombra, a mãe e o sábio. A jornada do herói e a individuação. Uma das maneiras mais poderosas de entender a individuação é através do conceito da jornada do herói, um modelo de narrativa mitológica explorado por Joseph Campbell, que também foi influenciado por Jung. Segundo esse modelo, a jornada do herói é uma metáfora para o processo de individuação, uma série de etapas nas quais o herói, ou, neste caso, o indivíduo, deve superar desafios, enfrentar medos internos e conquistar a transformação pessoal. A jornada começa com uma chamada à aventura, um convite para sair da zona de conforto e entrar no desconhecido. Para o herói, isso pode significar confrontar seus próprios demônios interiores, ou os aspectos da psique que ainda não foram integrados. Ao longo dessa jornada, o herói encontra mentores, inimigos e aliados, e cada experiência serve para fortalecer sua compreensão de si mesmo e do mundo ao seu redor. Ao final, a individuação se completa quando o herói retorna ao mundo com um novo entendimento de sua verdadeira natureza, pronto para viver de maneira autêntica e significativa. Este é o ponto culminante do processo de individuação, onde o ego e o self se encontram e o indivíduo atinge sua totalidade. A relevância da individuação na vida cotidiana. A busca pela individuação não é algo que se dá em um momento específico da vida, mas sim uma jornada contínua. Ela se manifesta em todas as áreas da vida, desde os relacionamentos interpessoais até o trabalho e as escolhas pessoais. A individuação é, essencialmente, a busca por ser mais do que uma simples construção social ou uma reação a fatores externos. É uma jornada interna de autodescoberta e crescimento, onde o indivíduo passa a ser mais do que aquilo que foi condicionado a ser. No entanto, o processo de individuação nem sempre é fácil.
Pode envolver momentos de crise, questionamentos existenciais e até sofrimento. Muitas vezes, é necessário confrontar aspectos da psique que foram ignorados ou reprimidos, como a sombra ou os arquétipos não integrados. Mas é nesse confronto que reside o verdadeiro potencial de transformação. Agora que exploramos o conceito básico de individuação, suas raízes profundas na psique humana e a importância do autoconhecimento, é hora de mergulharmos em um dos aspectos mais desafiadores desse processo: o confronto com a sombra. Em nosso próximo capítulo, veremos como essa parte sombria da psique, muitas vezes evitada ou ignorada, desempenha um papel vital no nosso crescimento pessoal e na integração do verdadeiro eu. O que é a sombra? Na psicologia junguiana, a sombra representa todos os aspectos da nossa psique que são ocultos, rejeitados ou reprimidos. Ela é composta por características, pensamentos, comportamentos e desejos que, por uma razão ou outra, não são aceitos pela consciência. Esses aspectos da psique são frequentemente negados ou ignorados, pois não se encaixam na nossa imagem idealizada de quem queremos ser. A sombra, portanto, é o lado sombrio de nossa personalidade. Ela contém tudo o que consideramos inaceitável ou vergonhoso em nós mesmos. Isso pode incluir medos, fraquezas, impulsos destrutivos, desejos reprimidos e até partes de nossa personalidade que foram moldadas pela cultura e pela sociedade. No entanto, a sombra não é necessariamente algo negativo. Ela também contém qualidades que, quando integradas corretamente, podem se tornar fontes de força, criatividade e autocompreensão. Jung acreditava que, quando não reconhecemos e integramos a sombra, ela tende a se manifestar de maneira inconsciente, muitas vezes de forma destrutiva. As pessoas podem projetar suas sombras nos outros, ou podem agir de maneira impulsiva e fora de controle sem entender o motivo de tais comportamentos. Reconhecer a sombra, portanto, é um passo essencial na jornada da individuação, pois permite que o indivíduo integre essas partes da psique e comece a viver de forma mais autêntica e equilibrada. A necessidade de confrontar a sombra. Ignorar ou negar a sombra não é uma solução duradoura. Embora possamos tentar esconder nossos aspectos indesejáveis, o inconsciente nunca esquece. Ao evitar a sombra, criamos uma desconexão entre a nossa consciência e a totalidade da nossa psique, o que impede o processo de individuação e a integração do verdadeiro eu. Confrontar a sombra exige coragem e autoconhecimento. Isso envolve olhar para dentro de si mesmo e reconhecer aquelas partes de nós que não gostamos, mas que são essenciais para o nosso crescimento. Jung defendia que a única maneira de superar a sombra é integrá-la à nossa consciência, em vez de projetá-la para fora ou ignorá-la. O processo de confrontar a sombra pode ser doloroso, pois muitas vezes envolve a confrontação de medos profundos e aspectos de nossa personalidade que preferiríamos evitar. No entanto, é apenas quando nos permitimos enfrentar essas partes que podemos começar a compreendê-las e a usar sua energia de maneira positiva. A integração da sombra. A integração da sombra não significa erradicar esses aspectos ou transformá-los em algo que não são. Em vez disso, trata-se de reconhecê-los, aceitá-los e aprender a conviver com eles de maneira equilibrada. Jung comparava a integração da sombra a um processo alquímico, onde os aspectos impuros da psique são transformados em ouro. Em outras palavras, a sombra, quando integrada, pode se tornar uma fonte de poder interior, autocompreensão e até mesmo criatividade. Essa integração pode ocorrer de várias formas. Através da análise dos sonhos, por exemplo, o inconsciente revela símbolos e imagens que podem nos ajudar a entender a sombra. Da mesma forma, a expressão criativa, como a arte, pode servir como um meio de projetar e compreender aspectos sombrios de nossa psique. Jung também sugeria que, ao refletir sobre os comportamentos automáticos e padrões repetitivos, podemos começar a perceber as influências da sombra e aprender a lidar com elas de forma consciente. Uma vez integrada, a sombra não precisa ser temida ou escondida. Em vez disso, ela se torna uma parte da totalidade da psique, contribuindo para a formação de um eu mais completo e autêntico. Ao integrar a sombra, o indivíduo se torna mais livre para viver sua vida de acordo com sua verdadeira natureza, sem ser controlado por forças inconscientes. Técnicas para enfrentar a sombra. O primeiro passo para enfrentar a sombra é o autoconhecimento. O indivíduo precisa se dispor a olhar para dentro e observar suas reações, pensamentos e comportamentos sem julgamento. Isso pode ser feito por meio da introspecção, da meditação ou da escrita reflexiva. A chave aqui é criar um espaço seguro para explorar os aspectos desconhecidos da psique, sem pressa de mudar ou corrigir.
Uma das ferramentas mais poderosas no processo de integração da sombra é o trabalho com os sonhos. Jung acreditava que os sonhos são uma janela para o inconsciente e que eles frequentemente contêm mensagens importantes sobre os aspectos ocultos da psique. Anotar e analisar os sonhos pode revelar padrões e símbolos que ajudam a identificar e compreender a sombra. A arte também desempenha um papel importante na integração da sombra. Ao criar ou se envolver com formas de expressão artística, o indivíduo pode externalizar e processar emoções e aspectos de si mesmo que são difíceis de colocar em palavras. A arte permite que a sombra seja reconhecida de forma mais tangível e, eventualmente, integrada. Além disso, a terapia junguiana é uma excelente maneira de trabalhar com a sombra. Um psicoterapeuta pode ajudar o indivíduo a entender seus padrões inconscientes e a integrar aspectos sombrios de sua psique. A relação terapêutica oferece um espaço seguro para confrontar e transformar a sombra, guiando o processo de individuação de forma eficaz. Conclusão: a sombra como fonte de crescimento. O confronto com a sombra é um dos aspectos mais desafiadores, mas também mais poderosos, do processo de individuação. Ao integrarmos a sombra, não só nos tornamos mais autênticos, mas também mais completos. A sombra, longe de ser um obstáculo, é uma oportunidade para crescer, aprender e descobrir aspectos profundos da psique que contribuem para a totalidade do ser. Ao integrar esses aspectos, nos aproximamos cada vez mais de nossa verdadeira essência, avançando na jornada da individuação e tornando-nos mais capazes de viver de acordo com nosso verdadeiro eu. Agora que abordamos o papel fundamental da sombra no processo de individuação, é hora de explorar outro arquétipo crucial na psique humana, o anima e o animus. No próximo capítulo, discutiremos como essas energias internas, que representam os aspectos do feminino e do masculino em cada pessoa, influenciam nosso caminho para a totalidade e o autoconhecimento. O que são o anima e o animus? Em psicologia junguiana, o anima e o animus são os arquétipos que representam, respectivamente, o aspecto feminino e masculino da psique. Esses arquétipos são encontrados em todos os indivíduos, independentemente de seu sexo biológico. O anima é a representação da energia feminina dentro dos homens, enquanto o animus é a energia masculina dentro das mulheres. Jung propôs que, ao longo da vida, todos nós possuímos uma parte do sexo oposto interiorizada, e a integração dessa parte é fundamental para o processo de individuação. O anima é frequentemente personificado nas mulheres em várias formas, como a mãe, a amante ou a musa, enquanto o animus nos homens pode se manifestar como o guerreiro, o líder ou o sábio. Essas figuras não são estáticas, mas podem mudar de acordo com o estágio do processo de individuação e com os desafios que o indivíduo enfrenta ao longo de sua vida. Esses arquétipos, tanto o anima quanto o animus, representam uma ponte entre o consciente e o inconsciente, e sua integração é fundamental para a realização de um ser humano mais equilibrado e completo. Eles têm o poder de influenciar nossas relações interpessoais e nossa visão sobre o mundo e, por isso, o entendimento e a harmonização dessas energias podem ser a chave para viver uma vida mais plena. O papel do anima e do animus no processo de individuação. No processo de individuação, o anima e o animus servem como mediadores entre o consciente e o inconsciente. Quando a energia do anima ou do animus é ignorada ou mal compreendida, ela pode causar desequilíbrios no comportamento e nas relações, gerando conflitos internos e externos. Para os homens, o anima pode aparecer como uma figura misteriosa e sedutora, muitas vezes associada à busca de perfeição nas mulheres. No entanto, quando não é integrado, o anima pode criar expectativas irreais e tornar as relações insatisfatórias, pois os homens podem projetar sua busca por uma figura feminina idealizada nas mulheres ao seu redor. A não integração do anima pode resultar em um desequilíbrio emocional, onde o homem sente que nunca consegue alcançar a conexão profunda que procura. Para as mulheres, o animus pode se manifestar como uma figura autoritária ou uma voz interior que exige lógica e racionalidade, muitas vezes desconsiderando os aspectos emocionais ou criativos da psique. Quando o animus não é integrado, ele pode gerar uma postura excessivamente racional ou competitiva, tornando a mulher distante de sua verdadeira natureza, que inclui tanto o racional quanto o emocional. A individuação exige que homens e mulheres reconheçam, enfrentem e integrem essas energias internas do sexo oposto. Quando isso é feito de forma saudável, o anima e o animus se tornam fontes de sabedoria e equilíbrio, guiando o indivíduo em sua jornada para a totalidade. O encontro com o anima ou animus no mundo exterior. As energias do anima e do animus, embora profundamente internas, muitas vezes se manifestam em nossas relações externas.
O que Jung observou é que, quando não integramos esses arquétipos internamente, tendemos a projetá-los no mundo exterior, especialmente em nossas relações amorosas. O anima pode ser projetado nas mulheres como a figura idealizada da companheira, enquanto o animus pode se manifestar nos homens como um modelo de autoridade ou poder. Essas projeções criam expectativas irreais e dinâmicas disfuncionais nas relações. Por exemplo, um homem pode idealizar a mulher que ama, atribuindo-lhe qualidades quase divinas ou inalcançáveis, com a esperança de que ela represente o seu anima idealizado. Essa idealização pode resultar em frustrações, uma vez que a mulher, como ser humano, não pode atender às expectativas irreais. Da mesma forma, uma mulher que não integrou o animus pode buscar um parceiro que represente características masculinas fortes ou autoritárias, acreditando que esse parceiro irá completar o que falta nela. Essas projeções muitas vezes criam conflitos, pois ao projetarmos nossos arquétipos internos nos outros, não conseguimos ver a pessoa como ela realmente é. O verdadeiro trabalho da individuação, então, envolve a retirada dessas projeções, reconhecendo que o que procuramos nos outros está, na verdade, dentro de nós. Quando conseguimos integrar o anima e o animus dentro de nossa psique, nossas relações se tornam mais autênticas, baseadas no reconhecimento da totalidade do outro, sem idealizações ou distorções. A integração do anima e animus. Integrar o anima e o animus é essencial para alcançar o equilíbrio e a harmonia interior. Jung acreditava que essa integração não significava eliminar ou negar essas energias internas, mas sim reconhecê-las, aceitá-las e vivê-las de maneira equilibrada. A energia do anima ou do animus deve ser trazida para a consciência e utilizada para enriquecer a vida do indivíduo, ao invés de ser reprimida ou projetada nos outros. Para os homens, integrar o anima significa reconhecer a própria capacidade de nutrir e conectar-se com os aspectos emocionais e intuitivos. Para as mulheres, integrar o animus envolve aceitar e desenvolver qualidades de força interior, racionalidade e liderança. Esse processo pode ser facilitado através da introspecção, análise de sonhos e até mesmo da arte, permitindo que o indivíduo explore essas energias de maneira mais consciente. Além disso, os relacionamentos podem se tornar mais autênticos quando o anima e o animus são integrados. Em vez de buscar um parceiro que represente uma figura idealizada do sexo oposto, as pessoas começam a se relacionar de forma mais realista e equilibrada, com o reconhecimento das qualidades humanas em si mesmas e no outro. Conclusão: a integração como passo fundamental na individuação. A integração do anima e do animus é uma etapa crucial na jornada da individuação. Esses arquétipos representam as forças do masculino e feminino dentro de todos nós, quando reconhecidos e integrados, contribuem para o desenvolvimento de uma psique mais completa e equilibrada. Ao integrar essas energias, o indivíduo se aproxima do verdadeiro eu, vivendo de forma mais autêntica, com relações mais saudáveis e uma visão mais clara de si mesmo e do mundo. Agora que exploramos a importância da integração do anima e do animus no processo de individuação, é hora de focarmos no que representa a totalidade de nossa psique, o self. No próximo capítulo, vamos investigar como o self se manifesta no caminho da individuação e como sua realização é o passo final para atingirmos o nosso verdadeiro eu. O conceito de self em Jung. No coração da psicologia junguiana, o self representa a totalidade da psique humana, o centro de nossa personalidade, onde se encontram tanto os aspectos conscientes quanto os inconscientes. Enquanto o ego é a nossa identidade consciente, o self é o ponto culminante do processo de individuação, representando o indivíduo completo e integrado. Para Jung, o self não é apenas a soma das partes, mas uma totalidade viva e dinâmica que evoluía ao longo da vida, à medida que a pessoa se conhece mais profundamente. O self é muitas vezes simbolizado como o círculo, que representa a totalidade, a harmonia e a integração. Ele é a representação do que somos no mais profundo de nossa essência e, ao longo do processo de individuação, o objetivo é alcançar uma fusão entre o ego e o self, criando uma psique equilibrada e realizada. O verdadeiro eu é, portanto, o self em sua totalidade, uma harmonia entre todos os aspectos da nossa psique, internos e externos. Jung acreditava que, ao nos conectarmos com o self, encontramos um sentido profundo e duradouro na vida. Essa conexão nos permite viver de maneira autêntica, sem ser dominado pelas exigências do ego ou pelas pressões externas. O self, em sua forma mais pura, é a chave para a realização pessoal, pois ele nos guia a um estado de equilíbrio, autossuficiência emocional e clareza de propósito. A busca pelo self. A busca pelo self é, em muitos aspectos, a jornada central de nossa vida. Ao longo dessa jornada,
Cada pessoa é desafiada a explorar e integrar os diferentes aspectos de sua psique, incluindo aqueles que estão fora de sua consciência. É uma busca constante, onde cada etapa da individuação traz uma maior compreensão do que significa ser verdadeiramente você. O processo de individuação não é linear, nem sempre confortável. Ele exige que enfrentemos os aspectos mais sombrios e complexos de nossa personalidade, confrontando nossas sombras, nossos medos e os aspectos reprimidos da psique. Além disso, o encontro com o self exige uma aceitação radical de nós mesmos, não apenas das qualidades que gostamos, mas também das que rejeitamos. Essa busca envolve também o alinhamento com nosso propósito de vida, aquilo que nos dá sentido. Jung acreditava que a realização do self não se refere apenas à adaptação à sociedade ou à busca pelo sucesso material, mas ao entendimento profundo do que somos e do que estamos destinados a realizar. Encontrar o self é, portanto, encontrar um caminho de vida que esteja em harmonia com nossa verdadeira natureza, sem as distorções do ego ou das expectativas externas. O caminho para a realização pessoal. Alcançar a realização pessoal é uma das maiores conquistas que um indivíduo pode alcançar no processo de individuação. Mas o que significa ser realizado? Para Jung, isso não se trata de alcançar um objetivo externo, como fama ou riqueza, mas de viver uma vida que reflita nosso verdadeiro eu interior. A realização pessoal é viver de forma autêntica, em alinhamento com o self, e alcançar um estado de equilíbrio e harmonia internos. O caminho para a realização pessoal envolve a integração dos aspectos reprimidos da psique, a aceitação das nossas fraquezas e limitações e o reconhecimento de nosso potencial. Quando estamos em sintonia com nosso self, nossas escolhas de vida, nossos relacionamentos e nossas ações se tornam mais claras e mais autênticas. A realização pessoal, portanto, não é um estado estático, mas um processo contínuo de crescimento e autodescoberta. A individuação, nesse contexto, nos permite desmistificar as expectativas sociais e culturais que muitas vezes nos definem, permitindo-nos definir nossos próprios parâmetros de sucesso e felicidade. A verdadeira realização vem de dentro, não do reconhecimento externo, mas da paz interior e da satisfação de viver de acordo com quem realmente somos. O caminho do self, uma jornada contínua. O caminho do self não termina em um único momento de iluminação. Embora a individuação conduza a momentos de revelação e entendimento profundo, ela é uma jornada que dura toda a vida. A cada nova fase da vida, o self se revela de novas formas, à medida que o indivíduo se adapta às mudanças, aos desafios e aos ciclos de crescimento pessoal. Jung acreditava que o processo de individuação nunca é verdadeiramente concluído. Sempre há mais a aprender sobre nós mesmos, mais aspectos da psique a integrar e mais camadas da nossa verdadeira natureza a descobrir. A busca pelo self é, portanto, uma jornada contínua, uma adaptação constante à evolução do indivíduo. Com isso, a realização pessoal se torna uma experiência em constante transformação, onde o objetivo não é alcançar um fim, mas viver de forma plena e consciente ao longo da vida. O desafio final, a plenitude do ser. O desafio final do processo de individuação é alcançar a plenitude do ser. Isso não significa perfeição, mas sim a aceitação de nossa totalidade, tanto os aspectos luminosos quanto sombrios. A plenitude do ser é o estado de equilíbrio, onde o indivíduo não é mais controlado pelos padrões externos ou pelas exigências do ego, mas vive em harmonia com seu self. Alcançar a plenitude do ser é entender que somos seres complexos, com múltiplas facetas, e que todas essas facetas têm um valor intrínseco. Ao integrar essas partes da psique, o indivíduo se torna mais resiliente, mais equilibrado e mais capaz de viver uma vida significativa. A plenitude do ser também está relacionada ao serviço aos outros e à comunidade, pois ao integrar o self, o indivíduo se torna mais consciente de sua responsabilidade e conexão com os outros. A jornada para a plenitude não é fácil, mas ela é recompensadora. Ela envolve autoconhecimento, sacrifícios e, muitas vezes, o abandono de crenças limitantes e expectativas externas. Contudo, ao chegar a esse estágio, o indivíduo experimenta uma sensação de realização profunda, onde se sente conectado a algo maior do que ele mesmo, seja isso um propósito de vida, uma missão ou um sentido maior para sua existência. Conclusão: a jornada da individuação é uma jornada de transformação. A jornada da individuação, e a busca pelo verdadeiro eu, é um processo profundo de transformação interna. Ao longo dessa jornada, o indivíduo deve integrar os diferentes aspectos da psique: a sombra, o anima, o animus e, finalmente, o self. Essa integração não é uma tarefa fácil,
mas é uma das mais poderosas jornadas de autodescoberta que uma pessoa pode empreender. Ao integrar essas energias, o indivíduo se aproxima de sua verdadeira essência e se torna mais capaz de viver uma vida autêntica e plena. A individuação é, portanto, um processo contínuo de crescimento e transformação, onde a verdadeira realização não está em atingir um objetivo final, mas em viver com integridade e alinhamento com nosso self.